Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 8 ETFs que eu considero ser alternativas muito interessantes, principalmente para aquele investidor que preza muito pelo longo prazo e também pela diversificação dos seus investimentos. Vamos falar de diversas classes de ativos, entre elas renda fixa brasileira, renda fixa no exterior, ações brasileiras, ações de dividendos. Também vamos falar de criptomoedas, de metais básicos. Então não percam esse vídeo, eu já vou começar agora falando sobre cada uma dessas classes e também sobre os ETFs escolhidos. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo qual desses ETFs você considera o mais interessante para a sua carteira. Essas foram as 8 classes de ativos escolhidas para esse vídeo. Vocês podem ver que, com relação à renda fixa, dividi ela em duas partes, uma mais focada em inflação e outra mais focada em títulos pré-fixados. Ações brasileiras também dividi em duas. Primeiro, ações mais relevantes no índice e segundo, ações mais focadas em dividendos. Além disso, também peguei ativos no exterior. Vocês podem ver que, com relação à renda fixa, nós pegamos um ETF, renda variável, um ETF, também pegamos ETFs focados, um mais focado em cripto e outro mais focados na variação do ouro. Então, pessoal, começando aqui a mostrar esses ETFs, o primeiro deles é o ETF B5P211, que é um ETF muito interessante, principalmente pensando que no Brasil a inflação sempre é muito alta. Esse ETF, pessoal, são títulos públicos que compõem o índice como principal característica serem atrelados à inflação e principalmente com um prazo menor do que 5 anos. É um ETF muito interessante. Vocês podem ver aqui agora, pessoal, se a gente comparar eles rapidamente aqui com o CDI, vocês podem ver que eles estão perdendo um pouco para o CDI nesses últimos 2 anos, mas é um ETF muito interessante. Em janelas de tempo, ele consegue superar o CDI em diversas vezes. É um ETF que tem uma capitalização muito grande, tem se valorizado nos últimos 12 meses e está com uma valorização boa com relação aos 60 meses, que são 5 anos. Falando agora do nosso segundo ETF, é o ETF IRFM11, que é um ETF, assim como eu falei para vocês, mais focado em títulos pré-fixados do governo. Ele, assim como o ETF anterior, pessoal, ele é uma cesta de ativos mais focadas com relação a títulos pré-fixados. Vocês podem ver aqui, a gente comparando os gráficos, é um ETF que também não está com uma rentabilidade tão boa assim, mas nos últimos 2 anos tem seguido o CDI. E pessoal, no Brasil é muito difícil bater o CDI. E tem momentos que o ETF fica na frente do CDI. Então é muito interessante a gente se expor em alternativas diferentes e diversificar nossa carteira. Vocês podem ver que em vários momentos esse ativo ficou na frente do CDI nos últimos 2 anos. É um ativo muito interessante, com uma capitalização muito boa e também com uma valorização bem interessante. Entrando agora em renda variável, eu peguei o ETF BRAX11. BRAX11, né, pessoal? Que é um ETF composto pelas 100 ações mais negociadas na Bolsa de Valores brasileira. E, diferentemente dos dois primeiros, pessoal, o índice que a gente tem que relacionar para ver se bate ou não bate, nesse caso, é o Ibovespa, porque a gente está lidando com renda variável. E vocês podem ver que, por ser um índice pegando as 100 ações mais negociadas do Ibovespa, ele segue muito bem o Ibovespa. Mas o mais interessante é que em quase todos os momentos ele está acima no quesito rentabilidade. Então, caso você queira se expor a uma cesta de ativos que replicam o índice Ibovespa, seria muito mais interessante, ao meu ver, se expor ao BRAX 11 ao invés do próprio Ibovespa, porque pega as ações mais negociadas e provavelmente terá uma negociação e também uma rentabilidade maior. Agora falando sobre o ETF Divo 11, que é um ETF que eu gosto muito, é um ETF do Itaú, se eu não me engano, pessoal, e ele replica o índice IDIV, que é um índice muito interessante, um índice que tem que ser provado ser muito bom, porque no Brasil, ações pagadoras de dividendos geralmente são ações boas e que prosperam com o tempo. Vocês podem ver que uma comparação dele com o Ibovespa nos últimos 5 anos, ele tem dado uma lavada, quase 2 vezes o valor do Ibovespa nos últimos 2 anos. Então é um índice que a gente tem que ficar muito ligado, que é um índice muito interessante. Vocês podem ver que o gráfico é praticamente só subindo nos últimos 5 anos.
Agora, indo para a renda fixa americana, nós temos, mesmo investindo no Brasil, pessoal, esse vídeo é muito interessante eu falar para vocês que não tem que ter conta em corretora americana. Todos esses ETFs são negociados na Bolsa Brasileira. Então, com reais você consegue comprar. O primeiro deles que eu vou trazer para vocês, que é de renda fixa internacional, é o USDB11. Pessoal, esse é um ETF muito interessante para você que é mais conservador, que quer começar a se expor no exterior. É um ETF mais focado em renda fixa. Ele realmente tenta seguir a renda fixa americana e tem uma taxa de administração muito pequena. Então eu acho que é uma ótima primeira entrada para você se expor no exterior. Agora, continuando falando de exterior, nós vamos falar sobre o ETF World 11. Pessoal, esse ETF é muito interessante. É um ETF que pega o índice que é o ETF Vanguard Total World Stock, que ele é composto por 9.000 empresas do mundo inteiro. É um índice que vai se rebalanceando com realmente a atividade dessas empresas. Então é um índice que você consegue se expor ao mercado acionário do mundo inteiro. É um índice muito interessante que eu acho muito importante o investidor que quer se diversificar sem precisar entrar em cada uma de precisa saber de cada uma das empresas, né, pessoal? Ele mais segue o mercado de capitais global. Vocês podem ver que nos últimos 2 anos ele tem perdido um pouco com relação ao IVVB11. Para quem não sabe, pessoal, o IVVB11 é um índice, um ETF que ele replica ações dos Estados Unidos. Então, nos últimos 2 anos, as ações dos Estados Unidos foram um pouco melhor do que eles, mas isso não sempre irá acontecer. Vai ter vários momentos que o World 11 vai ir melhor, porque muitas vezes os Estados Unidos não pode estar indo tão bem como tem ido nos últimos tempos. Porém, pessoal, claro que o World 11 é praticamente não, mas ele é muito da sua composição é dos Estados Unidos, que é o maior mercado de capitais do mundo. Agora falando no nosso sétimo ETF é o Hash 11. Pessoal, esse é um ETF um pouco mais conhecido, muitos de vocês devem conhecer, que é o ETF que replica o fundo de criptomoedas do mercado. Ou seja, ele tem as principais criptomoedas, é claro que não são todas, mas o mais interessante dele é que você deve pensar assim: pô, mas se é todas as criptomoedas, muitas dão problema, muitos são fraudes, muitos são golpes. Mas esse ETF, pessoal, por ser com capitalização de mercado, ele é 70% Bitcoin aproximadamente e os outros 30%, 20% são Ethereum. Então, dos 100%, 90% são em criptomoedas um pouco mais conhecidas, são realmente projetos mais interessantes, como eu falei para vocês, 60% Bitcoin e 20% Ethereum. Os outros 10%, aí é claro, tem empresas um pouco mais difíceis de a gente acompanhar, criptos que não são tão boas assim, mas ao meu ver vale muito o risco. É claro, se você é completamente conservador, não faz sentido nenhum você colocar o Hash 11 na sua carteira, mas você que é agressivo e quer se expor ao Bitcoin sem ter que ter uma carteira descentralizada, sem ter muito trabalho para você investir, eu acho uma ótima alternativa, principalmente porque é um ETF como qualquer outro. Você entra na sua corretora, procura o ticker lá, hash 11 e já consegue comprar. Então é uma ótima forma de se expor e também de pegar as grandes valorizações que tem o Bitcoin. Vocês podem ver aqui nos últimos 5 anos, o ETF tem até em momentos que ele perdeu muito valor, porque ele teve picos anteriormente. Então a gente tem que ficar sempre ligado nisso, porque é uma boa forma de se expor, mas ao meu ver não vale a pena ter tanta porcentagem da sua carteira nesse ativo. E para finalizar, eu trouxe um aqui que não é muito comentado, mas eu acho interessante e principalmente ele é uma grande surpresa para todos nós, principalmente nos últimos 2 anos, que é o ETF Gold 11, que tenta replicar como o ouro está no mundo. Então, pessoal, o que eu acho mais interessante é esse gráfico. Vocês podem ver que nos últimos dois anos o Gold 11 superou o IVVB 11, ou seja, nos últimos 2 anos o ouro valorizou mais que as ações mais negociadas do mundo, que é do VVB11, que são as ações dos Estados Unidos. Então, pessoal, ele teve realmente uma valorização muito exponencial nesses últimos 2 anos. Vocês podem ver que na maioria do tempo ele fica mais constante mesmo, porque o ouro é uma grande reserva de valor, mas ele teve esse pico muito atrelado a diversos fatores do mundo. Agora o que eu vou trazer para vocês para finalizar o vídeo? Eu separei aqui para vocês, pessoal, cada um desses ETFs e também o CDI para a gente comparar os gráficos, qual foi que rendeu mais, claro, dependendo de cada uma das passagens. Eu vou trazer 4 passagens aqui para vocês, começando para essa, que eu filtrei, pessoal, 6 meses. Vocês podem ver que nos últimos 6 meses o ouro foi o ativo que mais se valorizou, seguido pelo
Hash 11, pelo Word 11, depois os títulos prefixados dos Estados Unidos. Então, pessoal, vocês podem ver que cada alteração que eu fizer nos filtros, isso vai mudar. Então, é muito importante a gente ter uma diversificação dos nossos ativos. Vamos filtrar aqui agora por um ano para mostrar para vocês. Vocês podem ver que filtrando por um ano, aí nós temos uma grande diferença, que é o Hash 11, cresceu realmente demais, vem numa pegada muito forte no último ano, mas é um ativo com muito mais volatilidade que os outros, então tem que ficar ligado na hora de pensar no que você quer para sua carteira. Agora vamos filtrar 2 anos, para a gente ver como que fica esse gráfico. E nos últimos 2 anos, vocês podem ver que o Bitcoin continua sendo o ativo mais interessante. Na verdade, não é o Bitcoin, né, pessoal? É o ETF Hash 11, como eu falei para vocês. 60% deles, 70% deles é Bitcoin e tem uma valorização bem mais expressiva que os outros, seguido pelo Gold 11, que replica o ouro, o Word 11, que são ações do exterior. Então, isso mostra como que a gente tem que ter uma diversificação interessante em diversas classes de ativos. Porque vai ter momentos que o CDI vai estar o melhor ativo de todos, vai ter momentos que as ações brasileiras vão estar no melhor ativo de todos, momentos que vai ter as criptomoedas, momentos que vai ter o próprio ouro. Então, a gente tem que ter sempre uma carteira diversificada. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês os últimos 3 anos, para a gente ver como que o gráfico muda diversamente. Vocês podem ver, como eu mostrei nos últimos 3 gráficos, que o Bitcoin estava... O Bitcoin, eu sempre falo Bitcoin, mas não é o Bitcoin. É o ETF Hash 11. Ele estava ganhando de lavada de todos os índices. Já botando nos últimos 3 anos, a gente pode ver, pessoal, que o Hash 11 fica em último. Então, vocês têm que ficar ligados que sempre quando a pessoa joga um gráfico com um filtro de tempo, esse gráfico pode estar muito sendo influenciado. Então, fiquem espertos quanto a isso, que quando a gente puxou os últimos 3 anos, o Divo 11, que é ETF de ações brasileiras focadas em pagamento de dividendos, está em primeiro, seguido pelo CDI, que no Brasil sempre é gigante, e em último está o Hash 11. Então, esse vídeo eu mostrei para vocês 8 ativos que eu acho muito interessante, que são os ETFs de diversas classes. E com relação a isso, pessoal, eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse vídeo. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. O que você achou de cada um desses ETFs? Teria algum na carteira? Não teria? Comenta aqui embaixo que eu vou responder todos os comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.